Começa agora o Pode Prazer, podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Manisha Gaia, terapeuta corporal biotantra, especializada em saúde da mulher. Eu sou Daniele Malini, mentora do projeto Biotantra e do curso Origem do Trauma. Bom, hoje nós vamos falar de uma coisa que ninguém gosta de sentir, mas infelizmente todo mundo sente. Todo mundo carrega em medidas diferentes, mas carrega, que é a culpa. Culpa e prazer, como elas se relacionam, como uma interfere na outra. É possível, Dani, sentir prazer com culpa? Isso é o que a gente mais sente. Eu queria saber se é possível sentir prazer sem culpa. Aí tá o X da questão, que a gente vai mergulhar e se aprofundar nesse episódio. Bom, para falar disso, é inevitável a gente entrar no âmbito das religiosidades, né? Infelizmente, a gente já carrega aquela velha história, quem nunca ouviu, né? Principalmente o feminino, que foi a mulher que levou Adão, né? Eva que levou Adão ao pecado, Lilith que não quis se submeter lá à posição X, porque, né? Para ela seria mais prazerosa de outra forma, mas mesmo assim ela foi expulsa do paraíso pela sua subversão. Então, só nessa mitologia a gente já carrega duas vezes a culpa. A culpa por sentir prazer do nosso jeito e a culpa por apresentar o fruto do conhecimento para Adão, né? Olha só que loucura. Que outras mais situações a gente tem ali de culpa na história que você se lembra, assim? Bora olhar a história da sexualidade, minha gente, que tá carregada de presentinhos para todo mundo. Ai. Vamos entregar os presentinhos que ninguém sabe? Bora lá, então. No princípio, a masturbação era aceita. Mas quando se viu que ela não era um lugar de procriação, de trazer a vida ao mundo de uma forma sagrada, tal, ela foi totalmente castrada, né? Então, o nosso prazer através da masturbação foi totalmente castrado. Tá. E daí só se poderia ter prazer se fosse para procriar. Na verdade, você não precisava nem ter prazer não, viu, gente? Você precisava era só procriar, pronto, e acabou. E aí a galera na história dos séculos XV, XVI, XVII, assim, vai, bora lá, à frente, começou a criar uma castração tão absurda que, olha isso, você sabia que o cinto de castidade masculino foi criado lá em torno do século XVII, se eu não me engano, aonde os pais colocavam já isso nos jovens e um fio ficava ligado nesse cinto e esse fiozinho ia até uma campainha no quarto dos pais, porque se durante a noite esse menino sentisse alguma ereção, os pais eram avisados e imediatamente eles iam até o quarto para punir esse garoto. Meu Deus, sendo que a ereção, né, algo orgânico desde da criança ali com 7, 8 anos. Quer dizer, bebezinho já, né? Bebê já tem. Bebezinho. Olha que absurdo, que violência. Então, não, aquilo era fruto de um prazer que ele poderia estar tendo, um fruto de algo que ele desejasse e quisesse sentir ali prazer ou se masturbar na consequência, ali na sequência, mas isso não ia gerar um fruto, um filho, então era totalmente castrado e proibido. Meu Deus. E tem histórias da Inquisição também, né? Onde, Exato. principalmente as mulheres que foram queimadas como bruxas por se masturbarem, por diversos motivos, né? E um deles era a prática do autoconhecimento por meio do toque, da masturbação. Então, como não carregar culpa, sendo que parece que foi ontem, né? Tudo isso. E outra também, teve uma outra época também em que se você praticasse atos que te dessem apenas prazer e não fossem para procriar de novo, tô lá, só tendo prazer, vamos lá, um sexo anal, não dá filho, né? Mas dá prazer. Uhum. Se você cometesse isso, se você cometesse algum outro tipo de ato sexual que gerasse prazer e não procriação, você era preso. Meu Deus. Você era punido, você era excomungado da comunidade, você não era pertencente àquela comunidade mais.
Ou seja, naquele tempo não podia prazer de nenhum jeito, né? Deu para entender que sexualidade consciente, gostosa, saudável, a gente tá falando disso agora, né? Exato. Como sentir apenas prazer e não sentir culpa com esse DNA carregado de trauma transgeracional. Diz pra mim. Gente, a Com gente certeza. carrega isso no DNA. Com certeza. E aí, eu sempre gosto de trazer também essa coisa do feminino na história, né? De ter sido colocado como o papel da procriadora, o papel da mãe, o papel do lar. Então, a gente sempre fala que nasce uma mãe, nasce uma culpa, mas o feminino nasce com a culpa no colo. Depois, maternar eu acho que só triplica, assim, o peso, né? Então, ainda mais como que depois de anos, né, a gente sendo criada, educada, com escolas, com professores né, ainda mais hoje a gente ainda tem essas escolas de princesa, de chorar, né? Então, depois de séculos, a gente sendo educada para poder servir dessa forma, como falar que uma mãe não vai carregar a culpa por não estar sendo perfeita, por não estar trabalhando e por estar trabalhando e não estar 100% ali? Então, difícil sentir prazer com essa bagagem, né? Sim, e aí a sociedade tem aquele lema, né? O proibido é mais gostoso, né? Mas, na verdade, a raiz nasce desse lugar que o prazer era castrado, era proibido. Se você sentisse, era culpativo. Então, a associação que isso tem no campo do inconsciente coletivo é... Caraca, se o prazer era proibido, significa que o prazer proibido é algo muito gostoso. É muito prazeroso, literalmente. É como eles falam, não pensa no elefante branco, aí que você pensa, né? Tem um muro protegendo uma rosa, você vai achar que tem um jardim inteiro ali, né? Justamente pela não permissão. E é muito legal que no Netflix, né, tem uma série de documentários sobre sexo, explicando o sexo. Eu acho que é nesse, né, que eles falam sobre como as culturas vão criando formas de dar vazão a isso, né? Então, aquilo que, por exemplo, na Índia, hoje, a Índia machista, né? Que não deixa com que as mulheres tenham autonomia, com que elas se vistam do jeito que elas querem, trabalhem e tal. Por incrível que pareça, existem gibis eróticos onde a mulher, naquele gibi, tem uma postura de mulher empoderada, de mulher foda, que ela faz o que ela quer, que ela se masturba, que ela fica com outras mulheres. Então é muito louco a psique humana, né? De aquilo que realmente não posso, o que é mais abominado pela cultura, é ali que eu quero estar, é ali que eu quero sentir, né? E você falando sobre o feminino, me vem uma história. Todo mundo acredita que apenas na África a mutilação do clítoris, para não haver a masturbação feminina, o prazer feminino aconteça, né? É só na África que acontece, né? Mas ninguém pega a parte do estudo da história da sexualidade e vai ver que lá no século XVIII, na Europa, baby, Olha só. as meninas eram obrigadas a pegar ferro quente e torrar os seus clítoris para não sentir prazer, para não haver masturbação, para não haver prazer. Então, existe uma culpa por sentir prazer e a culpa por não sentir prazer, como nós falamos no episódio anterior, né? De, uau, não estou sentindo, ou quando eu me permito ir e sentir e ultrapassar todas essas barreiras sociais e históricas, fiz, mas ainda assim tem uma voz lá dentro, lá no fundo, que está gritando, né? Exato. E se a gente olha assim, só as mulheres passam por isso? Não. Olha os homens também. A questão de não poder ter o prazer anal, porque se tem um prazer anal, é viado. É um desviado da sociedade, é alguém assim que não faz parte de algo aceito, correto, bom, né? Você se torna o expurgo da sociedade. Os homens com essa história do cinto de castidade também masculino que houve, Exato. né? Então, essa pressão é tão grande, né? Esse lugar de culpa é tão pesado que como não conceber uma sexualidade repleta de uma descarga de tensão e raiva, como diria Reich.
É interessante. Eu tive um caso recente onde o homem ele veio para passar com a massagem, mas na verdade depois que a mulher tinha passado, a esposa dele passou pelo período da menopausa, ela foi fazer alguns tratamentos naturais assim, e ela despertou depois de uns 10 anos sem prazer, sem querer sexo, sem querer nada, essa mulher despertou. Porém, ele estava assustadíssimo, porque agora ele tinha que dar conta dessa mulher, sendo que ele passou a vida inteira, inclusive, tendo é, casos extraconjugais, contratando prostitutas e uma série de coisas. E agora ele não estava se sentindo competente para poder dar continuidade nisso, né? E aí o quanto que, apesar dele fazer isso com consciência, com desejo, porque ele sentia que era necessidade dele contratar uma prostituta, o quanto a culpa ficou martelando ele, a ponto de agora que ela despertou, né, que ela se sente pronta e livre, porque depois da menopausa a mulher não tem mais a obrigação de ser a mãe, de procriar. Existe um rito de passagem aí, onde a mulher fala, opa, agora a energia é para mim. Eu posso. Seria bom se fosse assim, né? Sim, sim. Mas o correto é isso, é o que Exato, acontece. É que o olhar ainda está muito de uma sociedade que olha e fala, essa mulher não precisa, não vai mais procriar, ela não serve para mais nada. Então, a sociedade traz isso, né? Mas eu acho muito bonito o movimento do sagrado feminino, que está trazendo isso de volta, de olhar para a potência do feminino em suas múltiplas fases. Então, existe uma potência lá na criança, na donzela, na minha juventude, na minha maternidade, eu como amante, eu como sábia anciã, na menopausa, seja lá o que for. Então, existe a expressão da sexualidade feminina até a morte. É que a gente acha que sexo, mais uma vez, né? É só penetração. Se não tem penetração, não é sexo. Mas e aí? E como explicar essa mulher agora que tá com fogo de vida, né? Com uma vontade de uma fome de vida depois de anos. E aí entra nessa confusão toda, né? O homem sentindo culpa. E por um lado, eu achei até bonito ele falar: será que se eu tivesse tido paciência para conduzir ela, por ter tido mais experiência, a gente teria chegado nesse ponto? Então, você que trabalha com casais pode até falar um pouco mais pra gente sobre isso, né? Mas eu achei bonito, por um lado, um despertar de consciência dele, né? E se responsabilizar, mas também com muita culpa. Eu fiz isso, mas será que se eu tivesse feito diferente, a gente teria tido um caminho diferente? Ai, culpa, como é pesado, né? Como ela gera tantos traumas, tantas bagagens a ponto de a gente viver reativo, carregando ou criando doenças, né? Em vez de, tipo, puxa, eu não tinha esse conceito antes, mas agora eu tô aprendendo, então vamos virar o jogo, vamos ir pra vida, né? Exato. Mas o principal lugar nas sessões, às vezes, é literalmente, assim, de casais, é lidar com esse ou controle que há, ou com a culpa, Tá. né? Então, quando a gente trabalha esse eixo principal das relações que levam para muitas dores, né? Tudo isso se alivia e começa a ter espaço para o prazer começar a caminhar na vida desse casal. Porque é incrível, tem muita gente que fala assim, vamos lá, fazer uma sessão de tantra para casal, porque vocês vão aprender aquela massagem maravilhosa e tudo vai se resolver e vocês vão ter prazer. Só que eu mesmo já acompanhei trabalhos assim, e o que eu vi ali era o casal que ficava assim, mas e agora? Essa mulher vai ter esse prazer. E eu nunca dei isso para ela antes. E agora, o que eu faço? E se ela quiser toda hora, eu não dê conta? Mas e agora? A culpa é minha, porque eu vim, trouxe ela nesse curso e ensinei ela isso. Mas e agora? Vai gerando um lugar assim, ou às vezes aquela mulher tão ferida e machucada também, que já vi, não só esse lugar existe da mulher, mas do homem também, mas vou falar da mulher que eu vi. Aquele lugar assim, tipo, ninguém nunca me deixou sentir prazer, eu sempre senti culpa nesse lugar, agora eu vou tirar a forra. Tá. Agora vai ser do meu jeito, começa a controlar, brigar e numa luta. E não uma saciedade, porque a culpa nos leva a não se saciar, e a gente pode ter um papo mais ainda sobre isso. E aí, tudo aquilo que era para aprender uma ferramenta deliciosa e resolver a relação, como não foi trabalhado esse núcleo, torna-se um novo item de guerra. E eu até, essa semana, para um casal, olhei e falei assim, olha, enquanto a gente não trabalhar esse nó, vocês vão olhar e vão dizer,
o Tantra não presta, o casamento não presta, a terapeuta não presta, tudo não presta. Por quê? Tudo vai estar ancorado nessa dor, e essa dor não vai deixar vocês sentirem absurdamente nada de bom. Só esses pesos que a culpa traz, que a gente já falou aqui desde o princípio da vida, né? Triste, né? E aí, se a gente for recentemente, né, falando algo sobre conservadorismo, ou essa postura mais moralista, né? Um moço veio discutir comigo sobre questões muito acadêmicas, conceituais sobre conservadorismo. A gente tem um entendimento na nossa ignorância, né, na mente coletiva, que a gente fala que tudo aquilo que é um pouco mais dentro da caixinha, a gente acaba falando de conservadorismo, né? Mas aí, enfim, ele foi trazendo os conceitos mais específicos e eu comecei a conversar com ele. Eu falei, mas você realmente não reconhece o papel que a sociedade exerce na sexualidade? Porque para ele não tinha interferência da religião, da política, que a cama é a cama e que... Eu falei, não, mas espera aí, é impossível. Olha, estuda a história da sexualidade. Olha o quanto a castração ela foi importante para sistemas ditatoriais crescerem cada vez mais. Então, é um fato, assim, que poupar a pessoa, trazer culpa para ela em relação ao corpo, porque, assim, a morada do prazer é o corpo, né? Então, se eu digo que o corpo dela é pecado, que eu tenho que mortificar os meus pecados aqui no chicote, né? Ó, pequei, o que eu vou fazer? Vou lá e começo a me chicotear, que é o que acontecia antes. E até em alguns movimentos até hoje acontece. A gente não vê com frequência, mas em algumas religiões isso acontece. E vai distanciando cada vez mais dessa potência divina que é o corpo, que é o prazer, né? Aí que a gente fala que é onde poderia se integrar sagrado e profano, a fim de trazer para o ser humano uma nova potência. Então, eu com prazer, lembra no episódio passado que a gente falou sobre criatividade? Eu vou ser uma pessoa mais criativa, eu vou encontrar soluções para minha vida, eu vou criar autonomia, maturidade, eu vou saber escolher um presidente, né? Um prefeito, eu vou saber questionar. Então, é muita inocência da nossa parte achar que as coisas estão só em caixinhas isoladas e que essa culpa ela nasce do nada, né? Essa culpa ela é implantada há séculos e séculos e séculos com o fim de algo, né? Então... E você me traz uma história que, para mim, ela é marcante quando eu ouvi dessa mulher, que foi assim, quando ela descobriu o prazer, jovem ainda, com ela mesma, ela achou aquilo, assim, a coisa mais incrível, né? E aí ela foi educada num eixo religioso, né? Que é daquele de eu me puno para alcançar o milagre, né? Então ela falou, bom, tinha lá uma história que para ela alcançar um bom casamento, ter a vida boa, ela teria que prometer a Deus, privar algum prazer dela para ela conseguir alcançar esse desejo com Deus, né? Na vida. E aí ela pegou e simplesmente prometeu, olha Deus, se eu conseguir isso na minha vida, eu nunca mais vou sentir prazer. Nossa. Eu não vou permitir o meu corpo sentir prazer, porque já é pecado também, não é bom. Eu fui criada entendendo que eu tenho que procriar, ter família, mas eu já senti isso e vi que é a coisa mais incrível da vida. Então, eu prometo não sentir mais prazer se eu receber tal coisa. Só que o que aconteceu? Em alguns momentos esporádicos da vida dela, ela acabou numa relação ou outra acessando o prazer. Essa mulher foi entrando num sistema de culpa tão profundo e de autopunição tão grande que ela dizia, a minha vida não alcançou isso, a minha vida não foi dada o que eu pedi a Deus, porque em alguns momentos o meu corpo sentiu o prazer. Então, eu sou uma pecadora, eu sou uma errada e a minha vida é uma merda por causa disso. Então, olha só essa história, o quanto ela já traz desse sistema que você acabou de dizer sobre castração, sobre religião, sobre prazer, sobre corpo, sobre culpa. Então, gente, não dá para continuar deixando os nossos olhos fechados e achando que é bobagem, porque não é.
Exato. Bom, e falando de prazer, né, no livro da Naomi Wolf, ela fala, no Mito da Beleza, ela fala sobre essa coisa da ditadura da estética. Então, a gente sempre fala muito, né? Ah, a ditadura da estética, a gente se rende para poder servir. Mas, quando a gente conversa com alguém que faz muitos procedimentos estéticos, essa pessoa, ela está sentindo um prazer extremo. Ela não está ali se sentindo, ó, pobre de mim, coitada, me sinto culpada, eu tenho que fazer isso. Ela quer fazer isso. Então, ela fala sobre como se a gente precisasse dessas manipulações, né? Desde mexer no clítoris até a cor da vulva e as outras de fisionomia, de seio, de gorduras e tal, como se a gente precisasse disso para ter autorização para sentir prazer. Eu fiquei assim chocadíssima, porque a que ponto chegamos? Porque uma lipo, essas intervenções, a gente fica olhando as meninas influencers hoje, elas não conseguem andar, precisa de um monte de gente ali para apoiar, é uma dor, o corpo todo roxo. Eu fico pensando na quantidade de traumas que estão naquele corpo depois dessa intervenção tão invasiva, assim. Mas ela passa por isso porque o objetivo maior é sentir o prazer de ser aceita, o prazer de ser amada por essa intervenção. Então, olha a que ponto chegamos. A culpa interferindo. Eu não posso sentir prazer de ter minha dobrinha. Eu não posso sentir prazer de ser como eu sou, do jeito que eu vim para o mundo. Eu preciso seguir um padrão e só ali eu tenho autorização. Inclusive para ter o prazer sexual, não só tipo o prazer de ser aceita. É só ali, com aquele bundão maravilhoso, que eu posso sentir prazer, né? Nossa, e anota aí para a gente aprofundar nessa pauta, que é maravilhoso esse lugar e traz muito sobre a nossa condução social de hoje, né? Mas para olhar para esse lugar que você acabou de dizer, se eu não passo por todas essas intervenções, eu sou culpada de ter esse corpo cheio da minha dobrinha, cheio das minhas ruguinhas, cheios desse peito flácido ou não peito, né? Então, como eu sou culpada de não ter a perfeição, eu tenho que aceitar ter alguém que eu não queira, que eu não ame, que eu não admire, tenha que transar e não ter prazer, porque eu sou culpada de não ser a modelo perfeita desenhada pela sociedade para alcançar o homem que eu desejo, ou a mulher que eu desejo, ou enfim, quem eu desejo. Então, olha como esse lugar é absurdo. Como eles nos faz viver coisas que a gente realmente, da nossa essência, não quer. E se martiriza tendo que se submeter a coisas que a gente não tem prazer algum. Não, e é legal que você trouxe essa fala da imperfeição, porque às vezes até estudos falam sobre isso, que a culpa ela nasce já dessa nossa sensação, né, dessa nossa compreensão de que nós somos imperfeitos. Então a gente sente culpa por ser imperfeito e sente culpa por sentir culpa de ser imperfeito. E começa uma coisa muito louca, né? Sendo que, por exemplo, quando o próprio nome do livro da Naomi fala, né, do mito da beleza. Então, se a gente for olhar a própria concepção da palavra de belo dentro da arte, não é algo dentro de uma caixinha. O belo, ele nasce a partir desse entendimento de algo que tem pontos ali que nos despertam. Então, o belo, ele vai além do feio e bonito. O belo é o belo, dentro de algo que pode ser imperfeito. Então, o belo não é algo perfeito. Então, olha que bagunça a gente está fazendo. Para buscar o belo, a gente está numa luta ensandecida para ser perfeito, sendo que o perfeito não é belo. Ai, gente, que ponto chegamos. Como sentir prazer sem culpa no meio desse mafagafo todo. Exatamente. Assim, a gente só precisa olhar para tudo que a gente carrega, cuidar disso com carinho, né? Esse bate-papo já traz muita educação sobre esse lugar, né? Que esse é o nosso intuito aqui do Pode Prazer, de trazer consciência para literalmente a gente conseguir acessar o nosso prazer de uma forma sem carregar culpa, porque prazer e culpa é uma associação que a gente tem, assim, de carregar isso por muitos anos e muitas gerações, mas não precisamos dar continuidade nisso. A gente pode escolher, a partir de hoje, ter prazer sem culpa. Para isso, o nosso convite é: cuide de você, expanda a sua consciência, converse, faça rodas de amigos, né? Assistam o Pode Prazer,
Vamos espalhar a consciência, porque prazer pode sim, é bom, todo mundo merece. Eu acho que a culpa é algo que a gente precisa aprender a gerir, né? É. Mais do que ficar numa guerra de acabar com a culpa. Eu acho que é Boa. aprender a conviver com a culpa. Até o Bert Hellinger fala, por exemplo, que essa coisa de sair da casa dos pais, né, de seguir sua própria vida e ir em direção à sua própria vida, implica em carregar a culpa no colo. Porque às vezes a gente precisa, para ir construir a nossa vida, a gente precisa quebrar alguns padrões familiares. Então, eu não quero viver como a minha mãe viveu, apesar de ter dado uma boa criação. Tem um monte de coisa que fez eu ser quem eu sou hoje. Muitas coisas eu escolho fazer diferente e isso implica em culpa. Então, como a gente consegue respirar. Então, é isso que é legal dentro do Biotantra, dentro da terapia do trauma, dentro do retiro, né? Tudo isso que vai ter aí no segundo semestre, onde você vai receber essas ferramentas para respirar fundo e conseguir gerir essa culpa e deixar ela aqui, do mesmo jeito que a gente precisa gerir a nossa raiva, gerir a tristeza, gerir tudo. Vamos lá, monstrinhos! Vamos tentar ir para a vida juntos, né? Exato. Então é isso. Gente, vem aí muito mais conteúdo, né? Compartilha com todo mundo. Tem muitos episódios aí falando de fetiche, que tem fetiche é uma coisa que traz muita culpa pra galera, né? Então, dá uma olhadinha lá. Então tem muita coisa boa aí chegando. Espero vocês no próximo episódio. E esse foi o Pode Prazer. O podcast onde o prazer é permitido. Eu sou Marisha Gaia. E eu sou Daniele Malini. Gratidão, a gente se vê em breve. E, gente, assine aqui o canal, curta, compartilhe, porque mais educação sexual e prazer é permitido e todo mundo merece.